meu filho da velhice. Isso não justifica. Tem coisas que não dá para explicar. Por isso que hoje, quando eu falei que você é um príncipe e uma princesa, não tenho como explicar isso, mas eu tenho como afirmar uma coisa: Deus ama muito a sua vida. Deus, Ele conta muito com você, e você foi muito escolhido por Deus, querido, para um propósito. Amém? Por isso, diga assim: eu sou um príncipe de Deus, escolhido para um propósito. Amém? Por isso, o livro de Gênesis, como qualquer outro livro da Bíblia, é um livro, queridos, para que o Senhor venha trazer a consciência da sua revelação, e o Senhor venha trazer, querido, conhecimento que venha desatar a nossa vida. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem o propósito de desatar a nossa vida espiritual, desatar a nossa vida material, desatar a nossa vida financeira. A palavra não é apenas um conto, um mito. A palavra, ela tem um propósito. Deus deseja desatar a nossa vida. Tudo aquilo que está preso, que está amarrado, que está em cadeias, Deus deseja quebrar correntes do inferno, quebrar enfermidades, quebrar cadeias, quebrar paradigmas, quebrar modelos, quebrar religião, protocolos, através da palavra de Deus. A palavra tem poder para fazer isso. A palavra, querido, ela nos leva ou nos eleva a um nível de fé que nos faz viver milagres tremendos da parte de Deus, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Diga comigo: eu quero esse nível de fé. José recebe, querido, na sua vida, pelo menos, eu diria 5 túnicas. Ele recebe pelo menos 5 vestimentas, que seriam todas elas importantes falarmos aqui, mas eu escolhi apenas 3. Das 5, 3 são mais notórias, 3 são mais importantes, e eu olhei para 3 túnicas. A primeira que esse príncipe recebeu foi aquela dada pelo pai, porque naquela época todo mundo usava uma túnica. Não pensa que ele não tinha quando ele recebeu essa de Israel, seu pai, porque ele tinha sim. Mas, por exemplo, os seus irmãos tinham uma túnica de camponês, de cidadão do campo, uma túnica de trabalhador. Era uma túnica que tinha normalmente pouco tecido, era curta nas pernas, era curta nos braços, porque a túnica era um tipo de roupa que identificava quem era a pessoa. E naquela época, um trabalhador daquele nível, de uma família como essa, que tinha os seus animais para cuidar, ele tinha que usar esse tipo de túnica, era uma coisa muito comum. Quando o seu pai, o pai de José, decidiu lhe entregar uma túnica, na verdade, ele estava promovendo seu filho, porque a túnica que ele entregou, não era aquela túnica que os irmãos tinham, que vinha até aqui, o joelho, um pouquinho mais abaixo do joelho. Não era como aquela túnica que vinha até aqui a altura do ombro, não chegava nem a passar do cotovelo, uma túnica simples. Quando seu pai teve esse sentimento de amor, ele decidiu promover o filho. E hoje é muito bom vir aqui hoje, nesse lugar, e te dizer que Deus vai promover você. Há uma túnica para você hoje nova aqui, há uma autoridade nova, porque a túnica, ela representava o nível que a pessoa estava. Aquele nível naquele momento era um nível de autoridade sacerdotal, porque José recebeu uma túnica de sacerdote. Não era uma túnica de trabalhador como seus irmãos, mas agora ele está sendo promovido. Era uma túnica de sacerdote. Diga amém por isso. O pai estava entregando para José, o filho, uma autoridade sacerdotal. Amém por isso. A promessa que existe na Bíblia é que Jesus quer nos vestir. Quando olhamos para o filho pródigo e percebemos aquele filho recebendo a melhor roupa, a roupa do pai, uma roupa de sacerdote, porque o pai é o sacerdote da casa. Então ele diz: pega a melhor roupa, e nenhum morador da casa tinha autorização para usar uma roupa melhor do que a do pai, porque a melhor roupa do pai era a roupa do sacerdote. E a Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou, ele recebeu a roupa do pai, ou seja, a roupa de sacerdote. Poucas horas antes, estava desviado, estava afastado,
como você quiser chamar melhor, ele estava longe dos planos de Deus, mas de um minuto para outro, ele foi promovido e levantado como sacerdote do Senhor pelo Pai. Diga amém por isso. E hoje, querido, você pode ter entrado aqui hoje, minutos antes, o que você pensava era morrer, sumir, desistir, parar, jogar tudo para cima, e Deus, ele fala para você, não vem com essa conversa não, eu tenho uma roupa preparada para você, uma túnica nova, eu vou te promover e te levantar como um sacerdote do Senhor. Se você recebe, levanta a mão direita. Os sacerdotes serão vestidos pelo Senhor em nome de Jesus. Mas qual que é a regra disso? Não tem regra, irmão. É decisão de Deus, é escolha de Deus. Simplesmente nessa família, quem teria que ser vestido com a melhor túnica era o mais velho. Principalmente naquela cultura, onde se tinha rigidez nos costumes, onde se tinha o hábito de se cumprir a palavra, as regras, os preceitos, todos eles deveriam ser cumpridos. E o mais velho, segundo a cultura, deveria receber aquela roupa sacerdotal. Mas o pai quebrou o protocolo, pegou o filho mais novo e colocou nele a túnica, colocou nele a melhor roupa, promoveu ele como sacerdote. Para você que está ouvindo essa palavra e gosta de questionar, mas por quê? Não tem porquê, simplesmente Deus escolheu você, querido. Ele vai vestir você, então não fuja mais, não corra mais. Mas não tinha que ser o meu irmão mais velho, aquele que está na igreja há 30 anos, tinha que ser. Mas o pai decidiu escolher você. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Onde estão os príncipes de Deus aqui, que estão sendo promovidos nessa noite, em nome de Jesus? Amém por isso? Diga assim: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Deus levantou esse moço aqui com uma responsabilidade tremenda. Se você olha o texto de Gênesis, onde fala a história, você percebe que os irmãos estão trabalhando, e ele virou um tipo de primogênito, de mais velho, de responsável, de supervisor. É aquele que recebe uma autoridade para supervisionar os irmãos. Ele cresceu no conceito do pai. Quando o pai entrega para ele o que nós chamamos, conforme diz a Bíblia, e principalmente nos dias de hoje, de ministério. Quando o pai entregou o ministério, ele não recuou não. O pai falou: vai ver os seus irmãos como eles estão. É ministério, cuidar dos irmãos, ajudar o irmão que está mais fraquinho, o irmão que está afastado, o irmão que está demorando, o irmão que não está muito bem. É um ministério que Deus dá para cada um de nós. E quando ele recebeu a promoção, a primeira coisa que é evidenciado na palavra de Deus é esse ministério, esse serviço ao reino de Deus, ao favor do reino de Deus. Quando nós falamos de promoção, talvez alguém imaginou já entrando num carrão novo, numa casona nova, triplicando o salário. Talvez nós imaginamos tanta coisa, mas sempre que Deus nos promover, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos elevar no mundo espiritual. Amém? Por isso, é crescer o nosso ministério e atribuir a cada um de nós responsabilidade no reino de Deus, e nos fazer entender que nós precisamos ajudar os nossos irmãos que não estão bem. Amém? Por isso, com oração, com bons conselhos e com amor, com carinho, que todo mundo precisa. Diga amém por isso. Fala para o teu irmão assim: você é um príncipe de Deus, irmão. Posso ouvir um amém? O difícil de ouvir uma palavra como essa é que, se nós entrarmos na rota que a Bíblia ensina, nós vamos entender que todo sacrifício, ele é importante, porque um sacrifício, ele vai inaugurar, ele vai selar um tempo em nossa vida. Quando José, queridos, foi promovido, logo veio a inveja. Toda vez que você melhora de vida, pode ter certeza de uma coisa: alguém tem inveja de você. Toda vez que você se apresenta como uma pessoa feliz, uma pessoa que está conquistando mais, pode ter certeza, alguém tem inveja de você. Amém? Por isso não tem jeito. Está amarrado a porta, está amarrado, mas não pensa você que você está fora disso, não está fora não. Alguém vai ter inveja de você. Amém? Por isso, mas o preço é a santidade, é blindar a sua vida com a santidade, e o diabo não pode fazer nada com você. José, queridos, tinha que passar por isso para servir de exemplo. Quando Deus promoveu ele, os irmãos se levantaram, jogaram numa cisterna vazia, prenderam com uma pedra e tal, arrancaram a túnica e mataram um bode. Amém? Mataram um bode. Esse nome é até feio, na verdade, bode. É mais bonito, né, um cordeiro. É mais bonito falar um animal, um boi, mas bode, né? Ninguém gosta de bode. Matou logo um bode, mataram logo um bode. Aquele bode, querido, derramou tanto sangue que eles pegaram e passaram na roupa.
E eles pensando que estavam fazendo mal, mas na verdade estavam dando uma segunda promoção para José. Porque o ministério de Jesus, ele só foi o que foi por causa do sangue, não do bode, mas do cordeiro. Quando Jesus se levanta como sacerdote, o seu sangue confirma que ele de fato é o sacerdote, que de fato ele é o Senhor, e o ministério sacerdotal dos céus foi inaugurado com a morte de Jesus. Então José recebe a confirmação de que ele tem autoridade sacerdotal por causa do sangue do bode, porque nenhum sacerdote pode deixar de ser sacerdote sem o sacrifício. Se você quer ser um sacerdote, tem sacrifício. Diga amém por isso. Você é pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você teve filho já. Quando você teve filho, quanto sacrifício você fez? Imagina quanto preço você pagou. Você que é mãe, que é sacerdote também do lar, claro que um nível abaixo do seu marido, mas quanto sacrifício você fez? Quanta coisa, querido, você teve que renunciar para conseguir pagar uma faculdade, um curso. Muita gente quer moleza, sabe, quer que a vida caia chuva de bênção toda hora. Querido, vai cair do céu, muitas vezes a vara com o anzol para você pescar, e Deus vai dar isca também, e vai dar um mar de oportunidade. Se você for valente, você vai pescar, você vai trabalhar, você vai fazer sacrifício, e você vai batizar um tempo na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ver você levantar a mão direita, e dar um brado de vitória e de júbilo, mais forte que você puder. Deus quer te dar autoridade, mas não existe autoridade sem sacrifício, sem preço. Pergunta para o teu irmão assim: quer moleza, irmão? Quer molezinha, né? Não tem moleza não. Eu tinha uma pessoa que falava assim: quer moleza? Pega um pirulito de doce, senta debaixo da sombra e vai chupar ele. Falava assim, eu dava uma bobeira isso, né? Mas ele estava assim: quer moleza? E começava a rir e dizer: pega um pirulito de doce e vai chupar embaixo de uma sombra. Querido, não tem moleza não, irmãos. Só que tem uma coisa: a colheita é sempre na medida do trabalho. O sacrifício está sendo muito grande. Pode crer numa coisa: se uma das histórias, ou a história mais bonita de toda a Bíblia, é a de José, mas quem vê ele cantando assim não sabe o que ele passou, né? Quem vê ele hoje sendo testemunho de uma história linda como essa, não imagina o que ele passou. Se você hoje está sofrendo tanto, saiba de uma coisa: será proporcional em nome de Jesus. Deus vai medir isso aí, vai sacudir em nome de Jesus, vai recalcar e vai transbordar na sua vida uma colheita sem limites em nome de Jesus. Levanta a mão e dá o brado mais forte de vitória. Deus está lhe dando autoridade de sacerdote hoje nesse lugar em nome de Jesus. Diga assim: eu quero essa autoridade. Mas eu sempre brinco no encontro que o pão de pobre, quando cai no chão, cai com a manteiga para baixo, né? Sempre brinco assim. Estava muito bom a vida de José, recebeu como é que chama? A túnica dele, bonita, linda, maravilhosa, mas os irmãos tomaram a túnica dele, arrancaram. Coitado, foi vendido por mercadores, foi parar no Egito, e ali ele vira um servo. Quando ele chegou lá, estava no improviso, uma roupa, um lençol, um pano, alguma coisa que improvisaram para ele, algo muito pior do que aquilo que ele usava.